mas um programa na ponta do giz, feito exclusivo para você, professor, coordenador, você que trabalha em educação, nas escolas. Esse programa vai discutir temas importantes para a educação da Bahia, dos municípios. E falar em município, eu estou hoje aqui em Caetité, a terra de Anísio Teixeira. E por falar nisso, vou apresentar, essas duas minhas convidadas, vou apresentar um projeto inovador, e o tema é formação de professores, e como isso se impõe, né, aqui na rede municipal de Caetité, e vamos falar também da revista de educação que esse grupo lançou para subsidiar todo esse processo. Então, está aqui comigo Maria José Couto Gonçalves. Então, uma boa tarde para quem é de boa tarde, um bom dia para quem é de bom dia. E você que está aí no noturno, nos assistindo, fazendo o seu AC, uma boa noite. Se você está em casa, está no seu descanso, mas está vendo a gente na TV Conexões, no YouTube, TV Conexões, a Estação do Saber, mais carinhosamente chamada como DET. Boa tarde, bom dia, professor Robson, bom dia a todos que acompanham o TV Conexões. Hoje a gente vai bater um papo sobre as atividades desenvolvidas em Caetité pela Secretaria de Educação, através do Núcleo Educacional de Formação e Avaliação de Caetité, o NEAF. E, assim, também apresentar um dos produtos, que são vários, mas o de hoje, o da vez, o que está saindo do forno, é a revista de educação. Então, a gente, orgulhosamente, lançou essa revista na última segunda-feira. Segure aí que nós já vamos falar sobre ela. Professora Maria Couto, também é professora do Estado da Bahia, do CIEB, do Complexo Integrado de Educação, numa parceria muito forte, do qual eu mando um beijo carinhoso à nossa secretária da Educação, professora Rovena Brito, e do nosso querido amigo, nosso governador Jerônimo Rodrigues, e ao prefeito de Caetité, também o amigo Valtércio, um abraço no coração, ao secretário Jorge, e que está me devendo uma visita aqui nesse programa. E Maria Couto, ela é da educação física e mestre em educação, é isso? Isso, é mestre em ensino aqui pela UNEB, Campus 6, em Caetité. Na verdade, mestranda. Daqui a pouquinho estaremos vindo para a defesa dela. E aqui desse meu lado está a professora Fernanda de Oliveira Matos. Fernanda, ela é minha colega, é formada em licenciatura em História, né? E também fez seu mestrado na mesma universidade, no mesmo programa de contemporaneidade da Universidade Federal da Bahia, né? Ela também é especialista em memória, e vamos conversar também, né, em História da Educação de Caetité. Que bom ter essa memória preservada. Seja bem-vinda, professora Fernanda. Né? Vamos tratar por Fernanda e Idete. Pode ser. Depois eu conto uma inconfidência ali. Então, seja bem-vinda, Fernanda. Muito obrigada, professor Robson. É um prazer estar aqui nesse programa. É um prazer estar falando, né, entre nós, vamos dizer assim, professores para professores, com professores. Então, um olá especial para todos, né? Boa tarde, uma boa noite, um bom dia. Enfim, não posso dizer outra coisa a não ser da satisfação de estar aqui participando dessa nossa conversa sobre educação com professores para professores. É importante que essa parceria entre estados e municípios, na qualificação dos nossos profissionais, na melhoria do ensino de cada município, e isso tem um reflexo na melhoria dos indicadores da Bahia para o Brasil. Então, a gente fica muito feliz em ser o primeiro programa que retrata
essa parceria entre Estado e município, mas falando também de inovação, e o tema que vai permear nossas conversas é a formação de professores. Então, e também é uma novidade que nós vamos conversar com uma ideia fantástica, que é, me preste aqui, Fernanda, é a criação e o lançamento dessa revista, Revista de Educação de Caetité. Vamos falar muito sobre ela e sobre formação de professores. Mas, segura aqui para mim, por gentileza, Fernanda. Mas, Dete, nós estamos em Caetité, na Bahia, na Câmara dos Vereadores. Mas esse prédio é um prédio simbólico para a educação de Caetité. É um prédio lindo, vindo a Caetité, não deixe de visitar, que é uma bela obra arquitetônica. Dete, esse espaço onde nós estamos gravando aqui hoje. Então, esse espaço foi escolhido a dedo para essa gravação, porque há quase 100 anos, em 1927, não é isso, professora Fernanda? Aqui, neste lugar, funcionava a Escola Normal, e no ano de 1927, que é o que eu quero falar, era publicada a primeira revista da Escola Normal, era a Revista de Educação de Caetité, também tinha esse nome. E a gente agora, quase 100 anos depois, retoma esse projeto, trazendo novamente a revista de educação com os olhares, com as práticas, com os registros do que é feito hoje em Caetité. Então, Caetité tem uma história de educação, tem um legado deixado pela Escola Normal, que há quase 100 anos foi reaberta pelo então secretário de Educação, Anísio Teixeira, filho desta cidade. Então, para a gente tem toda uma representação simbólica e uma representação educacional, está neste espaço, falando de educação e apresentando este produto para todos os professores, para toda a comunidade e para aqueles que se interessam pela educação. Fernanda, falar em memória, nós estamos na terra do patrono da educação brasileira e baiana, nosso querido, porque está no nosso coração, da nossa formação, e aí junto com ele também no processo de formação de professores, construindo andames. Está aqui falando de memória, falando de Anísio. Ai, professor, isso não tem preço, isso tem valor. A professora Dete já começou falando, né, sobre este lugar que é muito simbólico para nós caetitenses, para mim em especial. Foi aqui que eu defendi minha dissertação de mestrado, foi daqui que partiu a ideia para o meu objeto de pesquisa no doutorado, que é também a história da educação, e eu não posso deixar de lhe contar uma coisa. Anísio Teixeira, na sua infância, estudou aqui. Olha, gente. Exatamente. Porque antes de a Escola Normal ser reaberta, aqui funcionou o Instituto São Luís Gonzaga, que era um instituto jesuíta aqui em Caetité. E Anísio Teixeira foi aluno dos jesuítas aqui nesse lugar, nesse instituto. Anísio Teixeira aparece na documentação do Instituto Luiz Gonzaga como um dos melhores alunos das classes. Nas sessões de premiação, a gente sempre tinha a figura do menino, franzino, pequeno, ainda criança, Anísio Teixeira. Então, estar aqui neste lugar, falando sobre Anísio Teixeira, falando sobre educação, é muito especial para nós. Então, daqui desse lugar, da formação obtida aqui, é que a gente tem, né, o início da vida educacional, da vida intelectual de Anísio Teixeira, que seguiu a sua carreira educacional com os jesuítas em Salvador, e aí depois foi para o Rio de Janeiro, ele se tornou bacharel em Direito, volta a Salvador, né, em 1924, e aí ele recebe o convite inesperado de Góes Calmon para assumir a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, que naquele momento não tinha esse nome, mas para nós, se fosse hoje, era esse nome. Anísio Teixeira veio da área do direito, mas aceita o desafio de se tornar secretário de Educação. E Anísio Teixeira, para nós, é mais do que o exemplo de um grande educador, mas de um grande estudioso e um grande intelectual. Ele saiu da área do direito e ele foi se dedicar à área da educação, e ele começou, primeiramente, estudando sobre tal. Ele fez várias viagens, e nessas viagens internacionais, ele foi colhendo o que havia de melhor nessa área. Ele era
altamente progressista, ele era à frente do seu tempo, ele pensou a educação para além do que se tinha naquele momento, e aí ele faz uma revolução na educação do Estado da Bahia naquele período. Vamos dizer, entre os atos dessa revolução, ele reabre essa escola aqui em Caetité, fechada lá no início do século pelos opositores políticos da sua família. E a ideia que ele tinha de educação e a ideia que ele tinha de formação de professores era muito inovadora. E ele queria implantar aqui no Sertão a formação de professores de qualidade, e por isso ele reabre a escola normal com uma série de coisas, né, junto com isso, inclusive a publicação de revistas. Então, quando a gente lança a revista de educação no ano de 2025, a gente está retomando a memória que Caetité tem de formação de professores, a memória que Caetité tem no sentido de valorizar a educação e fazer da educação o seu carro-chefe. É tanto que Caetité ainda hoje guarda essa memória, né? E não é a memória saudosista, né? Romântica, vamos dizer assim. A gente tenta, com iniciativas como essa, dizer que, bom, nós temos uma tradição na área de educação, mas nós queremos algo mais. Manter a tradição é muito importante. A nossa memória, no que diz respeito à educação no sertão baiano, é muito importante, mas a gente quer algo mais e a gente está projetando, a partir dessa revista, isso que a gente quer para o futuro. Olha, eu estava em uma pergunta engatilhada. Essa minha colega, a professora Fernanda, é danada. Ela já foi... Então, Dete, qual a importância, a partir da fala de Fernanda, da preservação dessas memórias, mas pensando na construção do hoje, olhando o passado, para a construção dessa memória, desse registro pedagógico, filosófico, do que está sendo implementado hoje no município como proposta educacional. Então, essa revista ela vem ao encontro disto? Então, professor, é exatamente isso. A memória docente ela é muito rica e muito valiosa. E, muitas vezes, ela se perde, tantas coisas exitosas, tantas práticas exitosas, tanto a fazer docente que, no dia a dia da sala de aula, por não ser registrado, por não ser documentado, deixam de se tornar referência, deixa de se tornar inspiração para outros professores. E a gente compreende que o que é feito na sala de aula tem um valor imensurável, que o professor, ele é hoje quem faz a educação, né? A gente entende e compreende o valor dos grandes estudiosos, mas não podemos desmerecer o trabalho e o que é feito por quem está no cotidiano escolar. A educação da atualidade é construída por quem está na prática neste exato momento. Somos nós que estamos neste movimento. E abrir esse espaço para registro possibilita que essas práticas sejam eternizadas, compartilhadas e inspirem outras pessoas e sirva de documentação para que os que vierem depois de nós compreendam este movimento educacional deste tempo que vivemos. Então, a primeira edição dessa revista, como eu ia dizendo, que lançamos na última segunda-feira, na abertura da jornada pedagógica, ela veio com um propósito: apresentar o núcleo de formação de Caetité, desde a sua concepção, criação e os impactos das práticas realizadas por este núcleo. Esta revista foi escrita pelos formadores que atuam no núcleo, são professores, como eu até cito nos meus estudos do mestrado, que são os prata da casa. A Caetité investiu nos seus próprios professores, que tinham práticas que eram exitosas, que suas práticas eram entendidas como que pudessem ser utilizadas por outras pessoas, ser referência para outras pessoas, e esses professores foram convidados. É isso que eu queria saber, aqui na ponta do giz.
dizer o seguinte, esses professores que estão fazendo pesquisa, estão inovando, eles estão, que é diferente de experimentar, gente, experienciar a partir da experiência acumulada, das leituras, novas vivências. E essas vivências, nessa construção, ela é importante, né, Dete? Sim, e está permitindo, possibilitando que outras pessoas tenham acesso a isso, é o que faz dessa revista um espaço grandioso, um material de muito valor. Nossos professores da rede, que foram convidados para ser formadores, eles, além de ser formadores, agora eles também são escritores dos seus relatos de experiências, de tantas e tantas manifestações e experiências mesmo desenvolvidas dentro deste núcleo. Então, assim, quem abrir as páginas da revista hoje conhecerá desde a concepção deste núcleo ao que é feito diariamente com os professores da rede municipal, não somente na formação continuada para o ensino da sala de aula do português, da matemática, mas da educação especial, da educação do campo, da educação integral, da EJA, enfim, transitando pelas modalidades e pelas etapas de ensino. Antes de nós passarmos para que vocês nos expliquem, a mim e a você que está aí do seu lado, né? Por isso, a TV Conexões está conversando aqui com a professora Fernanda de Oliveira Matos e Maria José Couto. Antes que a gente possa ir para um rápido intervalo, eu quero que você, de qual é a importância dessa valorização e formação de professor enquanto pesquisador. Ai, professor, outro assunto caríssimo para nós, né? Quando a gente estava pensando nessa revista, quando a gente estava conversando com os nossos pares, quando a gente estava falando sobre a importância de tudo isso, a gente focou exatamente nessa questão de que professor também é pesquisador. A sala de aula é, por si só, um lugar de pesquisa. E hoje a gente sabe de muitos movimentos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, para que o professor ele se veja no lugar de autor. A autoria docente tem sido um assunto muito debatido por aí. Então, quando os nossos colegas, professores formadores do NEAF, se debruçaram sobre um relato de experiência, foi essa a tipologia textual que nós escolhemos para que compusesse o corpo dessa revista, nós conversamos exatamente sobre isso. Olha, o lugar que a gente tem na nossa sala de aula, na nossa prática, é um lugar de pesquisa. E é esse lugar que nos leva à condição de poder escrever e demonstrar com isso, né, o resultado do que a gente faz. É preciso a gente considerar, né, que o nosso lugar de professor também é um lugar de autor, é um lugar de autoria. E então a gente fala, olha, quando a gente pensa lá nos nossos relatórios, quando a gente pensa nas sequências didáticas que a gente desenvolve, quando a gente pensa num parecer que a gente dá, quando a gente pensa no que a gente vai registrar nas cadernetas, no caso dos professores, né, tudo isso é material de pesquisa, né? Tudo isso é resultado de um conhecimento aplicado que pode ser divulgado em forma de texto, em forma de narrativa, em forma enfim, em milhares são milhares de possibilidades. E assim a gente convidou os nossos colegas e eles aceitaram, eles se colocaram, né, nessa condição de autores e de donos mesmo do seu lugar, do seu espaço, e na intenção melhor de todas de compartilhar com seus pares sobre o que a gente faz lá dentro do NEAF e posteriormente, futuramente, o que os professores fazem no chão da escola. Gente, nós já voltamos, em um minutinho, voltamos já já. Você já parou para pensar qual o papel da escola? Não é apenas sobre testes, notas, boletim. Escola é onde os jovens fazem descobertas, cultivam sonhos, onde tudo que é importante aprender está presente. O respeito está presente, a amizade está presente,
A inclusão também. A alimentação saudável está ali, presente. O conhecimento e a cultura presentes. O esforço, o acolhimento. E a família também. A escola é como uma segunda casa. Mais do que aprender as matérias, é lugar de aprender a conviver, a compartilhar, a pensar e a cuidar. Escola é onde os jovens aprendem a fazer um futuro melhor. Uma campanha do Governo do Estado pela valorização das escolas. Voltamos. Agora, eu vou fazer pergunta para as duas, né? O que é o NEAF? Né? Claro que nós estamos falando de um centro de formação de professores. Mas vamos conhecer agora, com Fernanda e Idete, a miúde, a partir desses artigos explicativos. Essa revista já tem digital? Sim, a gente tem no formato PDF, né? Inclusive, vai estar disponível essa semana ainda no site da Prefeitura, mas já está disponível no Instagram oficial da Secretaria Municipal de Educação. Então, vamos lá? Vamos explicar para quem não conhece. Você que é aí, professor do município, ouça bem direitinho, ou do Estado, que a gente pode estar replicando essas experiências. Vamos conhecer o que é o NEAF, qual a sua função, como foi criado, quem são as autoras aqui dos artigos. Vamos querer saber tudo. Pois não, será um prazer falar sobre o NEAF. Para a gente é muito valioso, como a professora Fernanda já bem colocou, falar sobre isso, falar sobre o NEAF. Ele surge de um momento muito importante para a educação, que foi o pós-pandemia. A gente vivia no ano de 2020 a pandemia e em 2021 o retorno gradativo às aulas. Mas o que acontece? A gente percebeu, e a pandemia nos mostrou isso, que existia uma lacuna muito grande na formação continuada dos professores e principalmente nas questões ligadas às tecnologias, mas não somente isso. Existia um distanciamento entre o estudante de hoje, as novas perspectivas dos estudantes e o que a gente, como professor, enquanto formação inicial, nos dava, né, de conhecimento e de possibilidades. Então, surgiu essa necessidade de estudar, pesquisar o que o município de Caetité poderia fazer para suprir essa lacuna. Nessas pesquisas, nessas viagens, nessas leituras, foi criado este núcleo, um espaço para formar professores, mas, diferente de muitas propostas que a gente viu pelas viagens, nós não queríamos contratar uma empresa de fora, mesmo que renomada, para assumir essa formação, porque ela não teria o que para nós é primoroso, que é o conhecimento da nossa realidade, da realidade das crianças de Caetité, dos professores de Caetité e da população. Então, a gente criou um núcleo com os nossos próprios professores, estes sendo formadores, e esse núcleo foi ganhando forças. Ele hoje abrange não somente a formação dos anos iniciais, como era previsto no projeto, na concepção do projeto, mas ele começou já a crescer. Ele começou a atingir os professores dos anos finais e também abrir espaço para outras diretorias dentro deste núcleo. Dentro desse núcleo, nós temos a diretoria que acompanha os anos iniciais, os anos finais, os gestores e também a nossa, que é responsável por esses produtos, porque nós temos uma grandiosidade de produções internas, como a professora Fernanda bem colocou, e esse material precisava ser, de alguma forma, apresentado e que pudesse ser lido e compartilhado. Então, quem escreve essa revista são esses formadores. Ela é aberta inicialmente aqui com a fala do prefeito, Valtécio Aguiar, que eu tenho que fazer essa
ponte aqui entre a minha fala e a ligar à importância do prefeito, porque ele nunca disse não aos projetos da educação. Ele sempre apoiou e acreditou, e está presente em todos os momentos, inclusive no lançamento da revista. Ao nosso secretário também, que faz essa abertura e falando da importância da escrita docente e da importância do registro. Na sequência, o editorial é feito pela diretora, e aí vem um pouco da história do surgimento do NEAF, que é escrito por mim, como ele foi concebido, o que respaldou todo esse início de estudo para a construção desse projeto, e, na sequência, é compartilhado com todos os leitores a escrita dos nossos formadores. É uma escrita, como a professora Fernanda falou, bem leve, são relatos de experiências, e é feito com o que há de mais rico para nós, que é a prática docente. E abre espaço, que eu vou deixar até para a Fernanda, talvez, compartilhar, que a gente, com essa revista, pretende abrir espaço para os docentes escreverem, se sentirem acolhidos na escrita, incentivados. Como no lançamento nós falamos, a gente estava ali fazendo um chamado aos professores para valorizar sua prática e escrever, não por vaidade, mas para deixar um legado para a história da educação. É um registro, Fernanda, para a construção das identidades, né? Das identidades filosóficas, da identidade de vida e do compromisso que todos nós temos como educadores com a formação do professor, mas, ao mesmo tempo, a formação desses indivíduos, dessas pessoas que vão interagir não só no ambiente escolar, mas no ambiente social, né? Então, ela tem um conselho editorial, que eu já estou vendo aqui, e ela é dividida aqui por segmento, por oferta. Como é que está essa divisão da revista hoje? Então, essa revista está dividida, vamos dizer, organizada da seguinte maneira. Nós começamos organizando os textos dos formadores dos anos iniciais, né, de um projeto chamado de mãos dadas com a docência. Eles caminharam. E aí, cada formador, porque está dividido por ano, formador do primeiro ano, formador do segundo, terceiro, quarto e quinto, eles relataram suas experiências. Logo após, nós passamos a bola para os formadores da educação infantil. Né? Os formadores da educação infantil, que dão conta aí desde os bebês, como a gente vai ver aqui no texto, né? Eu sou bebê, mereço respeito, por exemplo. Eles falaram um pouco, relataram um pouco sobre as experiências das formações realizadas com os professores da educação infantil. Logo após, passamos pelos anos finais. E aí os formadores que trabalham com os professores dos anos finais relataram algumas experiências. Algumas experiências, às vezes, bem particulares, assim, de uma formação, de um assunto, uma temática específica, e, às vezes, a trajetória do que foi feito de 2022 até agora. E aí a gente foi intercalando com outros textos que dão conta de outras modalidades, tipo EJAI, como o Dede falou, Educação Especial, e depois, para terminar a revista, nós damos conta das outras diretorias que atuam dentro do NEAF, como, por exemplo, a de avaliação. Né? As meninas da avaliação, elas aplicam uma avaliação interna, mais externa, interna no sentido de que é a própria rede quem realiza, quem executa, primeiro quem concebe, depois que executa, isso vira diagnóstico, isso de alguma forma reverbera na formação em forma de dados para que os professores saibam onde eles precisam atuar. E, junto com isso, a gente também coloca a nossa diretoria de projetos e produtos educacionais, porque esse não é o único, professor. Essa revista já é a terceira. Eu estou falando com o Dete que a gente já tem filhos, 3 filhos até agora. A gente começa com uma revista especial comemorando o bicentenário do 2 de julho, porque esse assunto para nós é muito caro, é um projeto pedagógico de muito peso para a Secretaria de Educação. E daí a gente passa para uma segunda edição da revista do 2 de julho, e agora a gente está nessa outra filha.
um carinho mesmo. É um carinho, professor. É quase um ano de trabalho, professor. Isso daqui, esse resultado aqui, esse produto, é quase um ano de trabalho nosso e dos nossos pares, né? A gente sabe que o processo de escrita, ele é lento, ele é, vamos dizer, demorado, ele é ao mesmo tempo ambicioso. Ele dá ao professor liberdade para escrever, ao mesmo tempo que chama a responsabilidade da escrita. A gente se expõe quando a gente escreve. Então, os nossos pares, junto com a gente, né, passou por todo esse processo. Né? Não foi a escrita de uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, que leva 2, 4 anos, mas aqui demorou quase um ano. Então, os nossos pares foram escrevendo, nesse processo a gente foi dialogando, a gente foi refletindo, a gente foi melhorando, e o resultado está aqui, nossa filhinha. Gente, vocês sabem que eu tomei conhecimento, comentei aqui uma confidência, o ano passado, precisamente há um ano, eu estive aqui com o prefeito e nós fomos visitar no prédio, acho que do NEAF mesmo, prédio que tem ali, estava tendo a formação, essa semana pedagógica, e o próprio Valtércio, o prefeito, que me falou, digo, você precisa conhecer as meninas aí, trabalham muito, eu quero conhecer. Mas demorou um ano e nós estamos aqui, e agora vamos imergir, vamos conversar com o NEAF para formar essa grande parceria aí. Mas, Dete, quantas diretorias, quais são e quais os objetivos de cada uma delas? Inicialmente, o NEAF ele começa com 3 diretorias. A diretoria de formação dos anos iniciais, porque ele surge para este público de professores dos anos iniciais. A diretoria de acompanhamento à gestão escolar, porque a gente compreende que o gestor tem que estar alinhado, é um trabalho coletivo, o professor não faz sozinho, nem o diretor, muito menos o NEAF. E, por fim, a diretoria de monitoramento, que é a diretoria de avaliação, que produz as avaliações, como a professora Fernanda falou, externa, mas interna, por ser da rede, externa às escolas, né? Baseado em toda a BNCC e essas avaliações são feitas criteriosamente dentro do NEAF, são contratados aplicadores que vão até as unidades escolares, aplicam por ano a avaliação do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, já estendemos, já estamos chegando no ensino fundamental, ou nos anos finais, e essa avaliação, depois ela retorna ao NEAF e serve de subsídio para as formações. Então, é um trabalho circular. Ele faz o diagnóstico de onde são as fragilidades da rede. Esse diagnóstico é estudado pela equipe de formação junto aos seus coordenadores. A partir daí, é montada a formação para dar conta dessas fragilidades, retorna ao professor, que volta com a nova monitoria de avaliação a partir do 2º semestre. Então, é avaliado, monitorado e acompanhado através do NEAF, todo o processo de ensino-aprendizagem. E, como o senhor perguntou, essas diretorias depois não deram conta, somente elas, do que o NEAF começou a sentir que ele poderia oferecer. Então, abriu aí mais uma diretoria voltada aos anos finais, que é talvez aonde temos ainda os maiores gargalos, se tratando de educação da rede municipal. Essa diretoria também começa a acompanhar os anos finais, os gestores, os professores, e aquela avaliação, que também tem como finalidade esse monitoramento, chega aos anos finais. E, para além disso, a gente, como pesquisador, entusiasta da educação, eu me declaro entusiasta da educação. A gente compreendeu que esse NEAF é muito rico, tem muita produção, tem muita coisa acontecendo para ficar nas 4 paredes. E aí a gente pensou, não, a gente precisa publicizar o que é feito aqui. A gente precisa fazer com que isso que é feito em Caetité sirva de referência para outros lugares e que inspire outros municípios e que outros professores se sintam também incomodados e queiram também ser escritores de suas próprias práticas. A gente, então,
propõe, e aí eu tenho mais uma vez que falar da importância do trabalho do secretário de Educação e do prefeito, porque eles abraçaram a ideia, fizeram isso acontecer. Se eles não acreditassem, não bastaria o entusiasmo pela educação. É necessário quem acredite e financie. Então, eles acreditaram e financiaram, e aí a gente coloca o primeiro exemplar, e já abrindo para o que vem depois, porque a segunda edição ela vem agora com uma nova perspectiva. É anual, né, Fernanda? Anual, e a partir da segunda edição, a proposta que ela, como o Dete fala, eu falo que essa frase é dela, é uma revista de professores para professores. A intenção é que nós lancemos um edital. Nesse edital, a gente pensa em algumas categorias de produção, com temáticas e tal, e os professores eles poderão se inscrever nessas categorias, escrever os seus textos e, final do ano, início do próximo, elas, se Deus quiser, ela será publicada e ainda, vamos dizer assim, não é somente a publicação. A intenção é que esses professores que terão seus textos publicados recebam a medalha Anísio Teixeira, que a professora Dete pode falar melhor. Que maravilha. Gente, o tempo passa rápido, o papo está tão bom que a gente passaria aqui horas à tarde conversando, mas não temos mais tempo, mas vamos ter outros programas sobre o município, vamos fazer umas articulações aí sobre o 2 de julho, a TV Conexões estará cobrindo aqui o 2 de julho, vou conversar com a secretária, vou conversar com o prefeito, da nossa presença aqui no município. E, gente, Fernanda, muito obrigado, bem-vindo à TV Conexões e sucesso. E você que quer pedir, quer ler a revista, elas vão dizer novamente onde encontrar e quer conhecer mais dessa experiência, ligue para aqui, ligue para o NEAF e se informe, ou melhor, venha conhecer essas experiências. Fernanda, olhe lá para aquela câmera da verdade e já chegamos ao nosso final. Eu digo que é a lente do saber. Dê seu recado para os professores que acabaram de conhecer essa experiência de vocês bem-sucedida e que vai ganhar mundo. Professor, aqui é só gratidão, né, por este momento de conversa, dizer a todos os professores que se assumam enquanto autores, que publiquem suas práticas, elas são de muito valor, elas são muito... A publicação das práticas docentes, das narrativas docentes, elas são muito importantes para o professor se validar enquanto professor, enquanto produtor de conhecimento. E, no mais, é deixar um abraço a todos, dizer que nós estamos aqui na nossa primeira experiência, né, de publicação de revista de educação, mas dizer que o processo é muito enriquecedor e nós, muito mais do que uma publicação, deixamos aqui uma experiência exitosa do nosso ponto de vista e que isso sirva de inspiração para outros tantos professores, para outras tantas redes, que valorizem seus professores. Eu estou ansioso para ler. Essa é minha, eu vou levar a minha casa. Dete, olha ali para aquela câmera e fale com eles na lente do saber. Assim como a professora Fernanda, primeiro eu sou grata pelo convite, professor Robson, muito grandioso assim, a gente poder compartilhar com outros municípios, com outros professores e com outros entusiastas da educação. Então, de nada adiantaria todo esse trabalho ser feito se ele fosse engavetado. O valor do que é feito na educação, ele ganha cada vez mais quando ele é compartilhado. Então, um convite, mais uma vez, à leitura, a conhecer o espaço do NEAF. A leitura, no momento, está disponível no site da Prefeitura Municipal de Caetité, lá tem o PDF. Se alguma escola, algum professor desejar a revista física, pode entrar em contato, que ainda temos alguns exemplares que pode ser disponibilizado. E, no mais, é estreitar realmente essa parceria entre o NEAF, entre a Secretaria de Educação de Caetité, com o Governo do Estado, através da Secretaria de Educação do Estado e
com a TV Conexões, que é essa ponte. O TV Conexões hoje representa o Estado em todos os municípios, a gente acompanha tantas práticas exitosas e está aqui compartilhando também com outras pessoas neste espaço, nos enche de orgulho e satisfação. O Na Ponta do Giz, direto aqui de Caetité, na Bahia, terra de Anísio Teixeira e Robson Costa. Me despeço desse programa, mas logo estaremos pertinho com imagens de Gabriel Jesus e Anderson Soares. Um beijo no coração de todos e até o próximo Na Ponta do Giz.